Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando sobre a nossa viagem agora, especificamente em Roma. E ali em Roma, depois de visitarmos a prisão de Pedro e Paulo, lá no Mamertino, perto do Coliseu, na área, vamos dizer assim, do PQR, que é o Supremo Tribunal Romano, nós visitamos então a Via Ápia, fomos à igreja onde Pedro foi crucificado, na Via Ápia de Covades, como falamos no final do programa, e fomos visitar, porque Roma tem muitas catacumbas. A palavra catacumba significa pedra, escavações na pedra, porque tinha muitas pedreiras ali, eles escavavam e ali formavam grutas subterrâneas onde eles iam enterrando os seus mortos. Mas a catacumba que nós visitamos especificamente foi a de São Sebastião. E a catacumba de São Sebastião, ela é uma catacumba grande, ela tem 12 quilômetros com 3 andares subterrâneo. Lá não pode filmar e a entrada ali nos leva a muitas reflexões. Primeiro porque durante o século I, alguns historiadores dizem que o cristianismo primitivo naquela época foi um cristianismo de catacumba e que ele sobreviveu graças às catacumbas. Há muitos historiadores que não concordam com esse ponto de vista. Eu, no entanto, vejo muita lógica nele e tenho defendido, inclusive na minha nova obra eu falo disso, que as catacumbas, as grutas foram pontos de muita importância para o cristianismo primitivo. Lá em Antioquia, numa gruta pagã, lá no Monte Silpos, ali Pedro se encontrava no século I com os primeiros seguidores de Jesus, seguidores do caminho, seguidores do Nazareno, e chamado também de Era Apostólica, aquelas comunidades ali sobre a orientação de Lucas e Antioquia receberam o nome de cristãos. E daí que veio a palavra cristãos como símbolo daqueles que eram pequenos cristos. E daí veio o termo cristianismo. Mas dali também Roma, segundo muitos historiadores, muitos estudiosos, professores, pesquisadores dos Estados Unidos, da Carolina do Norte e de outras cidades, eles dizem que Roma era muito escrupulosa com relação a mortos e não deixava ninguém se enterrar dentro das muralhas. Você chega em Roma hoje e fora das muralhas onde estão as grandes catacumbas, Domitília, São Calixto, São Sebastião, que essa São Sebastião que nós visitamos é considerada a catacumba de Pedro e Paulo, porque diz que ali eles se reuniam. E é uma curiosidade, porque depois que nós visitamos com guia, né, porque você pode se perder ali e não sair mais, e acabar desencarnando e dali já fica o corpo e você já vai para o mundo espiritual. E quando termina, tem uma coisa que me chamou a atenção. Tem um desenho na parede de peixe, pão, que era o símbolo do cristianismo primitivo. E ali também tem um símbolo de uma ceia larga, como se fosse uma refeição, simbolizando a última refeição, a Eucaristia, como diz a Igreja Católica, do encontro, relembrando a última ceia de Jesus. Mas, por outro lado, aquele desenho ali poderia significar um costume romano que existia deles fazerem banquetes aos seus mortos. Então, segundo o tradicionalismo, a história fala que os romanos, no aniversário de morte dos seus entes queridos, eles iam fazer refeições nas catacumbas. E aí, quando os cristãos se reuniam ali, eles achavam que eles estavam fazendo a mesma coisa. Isso favoreceu o cristianismo primitivo, que durante o primeiro século, segundo muitos estudiosos, foi um cristianismo de cavernas. E então as catacumbas têm esse objetivo, teve esse papel muito importante. Então depois dali, quando terminamos, pedimos à guia licença para fazermos uma prece, fizemos uma oração ali debaixo da igreja de São Sebastião, que fica em cima dessas catacumbas.
E ali nós agradecemos a Deus e pedimos por aqueles que nos antecederam, os mártires, Pedro, Paulo e tantos outros que deram a sua própria vida em testemunho do amor de Jesus, que eles recebessem todas as nossas vibrações de paz e de harmonia. Foi, para mim, uma manhã de muito proveito, de muita reflexão, de muita busca e de muita pesquisa. E dali nós saímos para visitar a igreja de Paulo Extramuro, onde é uma igreja belíssima, tem a fotografia de todos os papas, inclusive já tem agora de Francisco, e é uma igreja monumental, mas fora das muralhas de Roma, porque Paulo não pôde ser enterrado lá dentro, logicamente, o seu corpo ficou do lado de fora. E nós fomos visitar a chamada comunidade ou igreja das Três Fontes, onde Paulo passou a última noite, antes, seu último período de vida, numa prisão muito pequena, saiu de Mamertino e foi para lá, na igreja chamada Scala Coeli, significa subida ao céu, e ali tem a coluna ainda hoje, tem lá, cercada por grades, a coluna onde Paulo foi decapitado. E diz a história que eles se encontraram na Via Óstia, se abraçaram e cada um caminhou para a morte. Pedro, como era considerado uma pessoa comum, foi crucificado, porque a crucificação era para bandidos, para pessoas sem importância. E Paulo, como cidadão romano, não poderia ser crucificado. Por isso que ele foi decapitado. Lá ainda hoje a gente sente muitas energias. Ali fizemos uma oração, eu particularmente me emocionei muito de estar presente ao local onde aquele homem deu a sua própria vida por amor a Jesus, um testemunho que hoje a gente tem em Paulo uma referência, eu particularmente, aquele homem que ao conhecer Jesus fez a famosa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E eu sempre me questiono e acho que pouca gente faz essa pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Quase sempre a gente quer que Jesus seja o nosso guarda-costas, o nosso servidor, que Jesus venha perguntar a gente o que a gente quer que ele faça. Ao contrário, nós é que temos de entregar a sua divina vontade e perguntar: Mestre, Jesus, o que queres que eu faça? Não saia daí, que em 1 minuto nós estaremos de volta para a terceira e última parte do nosso programa. Até já.